Fala, Molon! E aí, Gui, beleza? Tudo bem, amigo? Tudo bem, querido? E você? Também, que bom, que bom. Deixa eu Eu ajeitar minha. tava. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem, tô só ajeitando aqui a posição do. Massa. Então, enquanto você ajeita, eu tava falando antes de você entrar da minha admiração por você, da minha felicidade de você ter topado aí essa conversa, né? Que durante tanto tempo foi olho no olho, né? E agora É, tá sendo dessa forma virtual. Mas, enfim, estava dizendo que a minha admiração por você como pessoa e como político é muito grande. E isso não é pouca coisa, né? Nessa crise de representatividade que a gente vive nesse momento. E estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Né? Para quem não sabe, Molon, enfim, todo mundo sabe, né? Mas deputado federal, já foi líder da oposição por tanto tempo, né? Deputado pelo PSB aqui do Rio de Janeiro, o meu partido também. E ele tem um papel dos mais fundamentais lá em Brasília, né? Um parlamentar sério, combativo, mas sempre aberto ao diálogo. E isso eu acho que é uma das coisas que mais me encanta no Molon. Molon, antes de te passar aí a bola, eu queria começar, enfim, começando da mesma forma que eu venho iniciando as últimas lives, que nesse momento é lamentando. Né? Eu acho que a gente vive um momento muito difícil, né? Enquanto alguns, né, o governo federal, que a gente vai falar bastante aqui, minimizam, né, esse período difícil que a gente está vivendo, a gente tem que estar aqui para lamentar, né, todas as vidas perdidas. Já foram mais de 27 mil vidas perdidas aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro cerca de 5 mil, e a gente não pode naturalizar. Né? Então é importante a gente começar lembrando disso, né? Um vírus muito, muito potente, né? Que está tirando a vida de muitos brasileiros. Então é muito importante a gente colocar isso aqui. Tem muita gente bacana aí assistindo. E eu queria também, antes de começar e te passar a palavra, fazer uma lembrança também aqui para o Gilberto, né? É jornalista, escritor, foi um dos criadores do portal Catraca Livre. Ele tem um vínculo bacana também com o Coletivo Judeus para a Democracia, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Estou até com o livro dele, que foi o último livro que eu li dele, Fomos Maus Alunos. Gilberto é aí uma grande figura e se foi hoje. Enfim, toda a nossa solidariedade para a família é uma perda imensa, né, para todos nós. Molon, queria te passar a bola para você comentar aí um pouquinho, mas antes da gente entrar na política, eu queria que você falasse um pouco sobre como você está. Né? Eu acho que nesses tempos difíceis é importante que a gente fale com quem a gente gosta, que a gente troque um pouco de afeto. Então, queria que você falasse um pouquinho como você está, como você tem passado esses dias, falar um pouquinho sobre você. Obrigado de novo. muito obrigado, Gui. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui com você. Eu queria te dizer que eu estou contente, assim, de verdade, da gente poder estar conversando, apesar da gente estar conversando nesse momento tão difícil para o Brasil. É um momento muito trágico, muito dramático para o país, porque além dessas mortes todas, né, que nos causam profunda dor, assim, e que mexem com o país inteiro, né, porque são mais de 27 mil vidas, são 27 mil famílias, são 27 mil sonhos, são 27 mil histórias, são 27 mil futuros que eram planejados, que eram sonhados. Então, não são números, são pessoas, é gente, é carne e osso. Né? Então, é um momento muito difícil por isso. E agravado pela irresponsabilidade do presidente da República, dos governantes. Né? Aqui no Rio, a gente tem um prefeito que anunciou a loucura de voltar a cidade a funcionar a partir de segunda-feira, como se tivesse tudo bem. Né? Então é um momento trágico, a gente vai conversar sobre isso aqui, mas apesar de toda essa tristeza, há sinais de esperança, né, que nos enchem de alegria. E certamente você, a sua juventude, o seu talento, a sua opção de falar disso, de se dedicar a isso, a sua mobilização, a mobilização dos judeus pela democracia, são sinais de esperança, porque é sinal de que a gente tem muita coisa boa também no Brasil nesse momento, tem muita coisa boa por vir, por acontecer, tem muita aposta no futuro. Né? Então, esse sentimento assim, misturado que a gente tem, né? De dor, de dificuldade, de preocupação e, ao mesmo tempo, de esperança, né? De olhar para o futuro e saber que a gente vai ter dias melhores, que a gente vai superar o que a gente está vivendo, que a gente não pode se entregar
não pode se entregar ao desânimo. Né? Apesar de tudo nos convidar a isso, é preciso apostar na esperança e ver que tem muita coisa boa, tem muita gente boa que está resistindo, que está lutando, que está despertando, que está caindo em si, gente que votou errado, que foi enganada, gente que queria uma mudança para melhor e que acabou achando erradamente que a mudança para melhor era o atual presidente, mas que está se dando conta disso. Né? Que bom que está se dando conta, que está se juntando a nós nessa mobilização para tirar o Brasil desse fundo do poço. Né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você, estou muito feliz de ter você no PSB conosco, né? Essa opção que você fez, essa aposta também no futuro da cidade, do estado, do país, no seu futuro. Então, é uma alegria grande para mim também estar conversando com você. Pode ter certeza disso. Você sabe que sou sincero, né? De verdade, e é muito bom a gente estar juntos. E eu também estou muito orgulhoso dessa mobilização dos judeus pela democracia, e você é um dos criadores disso, né? Um dos fundadores, ao lado de muitas outras pessoas, claro, mas que idealizou, que botou a mão na massa, né? Que correu atrás disso para acontecer, e que já está ganhando uma dimensão muito importante. Eu vi a manifestação de vocês, né? Vi até você comentando que isso foi parar no principal jornal televisivo do país. Isso mostra o peso, né, do que vocês estão fazendo. Que bom, assim, muito obrigado, né, por estarem fazendo isso pelo país, né, e pela comunidade judaica, que não aceita esse uso, né, vergonhoso que se tenta fazer do Holocausto. Né? Bacana, esse é um ponto que eu quero falar um pouquinho, dar um salve aí para a galera dos Judeus pela Democracia que está acompanhando. Eu sei que tem muita gente, e como o Molon falou, esse é um trabalho coletivo, não é um trabalho só de posicionamento em redes sociais, é um trabalho também, enfim, de ativismo para dentro e para fora da comunidade judaica. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu dividi na minha cabeça esse nosso papo, primeiro para falar um pouquinho de Brasil e depois para falar um pouquinho aqui de onde a gente vive, da cidade do Rio de Janeiro. Sobre o Brasil, já vi, tem muita gente bacana aí acompanhando e querendo que você fale um pouco sobre essa escalada autoritária que a gente está acompanhando. Né? Assim, não cabe aqui nas duas mãos as inúmeras atrocidades que esse governo vem fazendo. Né? Uma das mais recentes foi essa reunião ministerial completamente absurda, né? Completamente absurda. A gente pode falar das duas trocas do Ministério da Saúde durante a pandemia. Hoje, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, a gente não tem, né, o ministro da Saúde. Isso é completamente inacreditável também. Da negação que Bolsonaro faz da ciência, da pesquisa e, consequentemente, dessa pandemia, da interferência, né, na Polícia Federal, e é importante falar sobre isso. E eu queria, Molon, que diante de tudo isso, enfim, queria trazer duas reflexões para você comentar. A primeira é se você, enfim, que está muito mais próximo disso, enxerga de fato e com concretude uma possibilidade de ruptura institucional hoje. A gente sabe que muitas vezes eles acabam falando coisas e depois voltam atrás, mas enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso e também emendasse e falasse um pouco sobre o processo de impeachment, né? Que, enfim, eu acompanhei de perto, né, o quão você foi um dos parlamentares que tentou ao máximo segurar para que isso não acontecesse, né, sabendo do momento delicado que a gente vive, mas depois viu que, enfim, não tinha outro caminho que não esse. Então, queria que você comentasse isso e se você acha que isso vai para frente, se tem espaço hoje para que isso caminhe. Muito obrigado, Gui. Eu vou te responder. Eu queria agradecer, estou vendo tantos recados. Tem muita gente bacana. Mensagens carinhosas aqui. Eu queria agradecer esse carinho todo por nós. Muito obrigado, pessoal. Uma grande alegria para mim. Estou vendo choveu o coração aí. Estou vendo aí uma preocupação também com a situação dos estagiários do TJ. Queria dizer para os estagiários que a gente apresentou ontem um projeto de lei sobre estágio, depois a gente pode falar disso num outro momento. Né? Hoje nós vamos focar no Brasil e no Rio, mas queria convidar vocês aí para darem uma olhada lá, os estagiários do TJ que estão preocupados, que estão sofrendo. Podem dar uma olhada lá, a gente até divulgou no Twitter ontem, na nossa conta lá no Twitter. Muito bem, Gui. Boa. Primeiro, assim, essa escalada autoritária. É um momento, assim, muito difícil. Para mim, não é nenhuma surpresa. Eu desde muito cedo, assim, antes até do Bolsonaro vencer, já imaginava que se ele um dia vencesse, que ele ia apostar numa ruptura. A personalidade dele é praticamente incompatível com uma democracia, como se ele fosse um estranho fora do mundo. A cabeça dele é uma cabeça autoritária.
Primeiro, uma cabeça, aliás, esse foi tema dos seus estudos aí universitários, a cabeça das pessoas. O Gui é formado em psicologia, né, Gui? É uma cabeça que só enxerga inimigos. É como se, quando não houvesse inimigos, ele não tivesse energia. É como se aquilo que desse energia para ele fosse lutar contra alguém. Fosse a luta contra alguém. Então, alguém que precisa de inimigos, que está o tempo inteiro... Você repare que foi a esquerda, foi a imprensa, foi o Mourão, foi o Mandetta, foi o Moro, foi o Rodrigo Maia, foi o Alcolumbre, agora o Supremo, depois do Supremo. É o tempo inteiro brigando com alguém, encontrando inimigos onde eles nem sequer existem. Bom, nós temos divergências e somos adversários, sim, do presidente. Não acreditamos nesse modelo de país e de sociedade que ele prega. Achamos isso um retrocesso de séculos, não é de décadas, é de séculos. Mas ele não enxerga apenas adversários, ele vê só inimigos. Né? Exato. Então, e essa escalada autoritária é quase como se ele não valorizasse o fato de ter sido eleito pelo voto. Olha, Guilherme, tem coisa mais bonita para qualquer eleito pensar que a pessoa está no cargo. Eu tenho um grande orgulho disso. Né? Você foi candidato a vereador já, né? Quando você teve milhares de votos, quando você vai lá e vê que, sabe, que milhares de pessoas acreditarem em você, tem coisa mais bonita que isso? Não tem. Né? Eu acho que é uma coisa linda isso, assim, receber a confiança das pessoas pelo voto. Mas é como se isso não o contentasse. Né? É como se isso não fosse suficiente para ele. É como se ele quisesse mandar, não pela força da legitimidade popular, assim, ser um presidente democrático dentro da Constituição e, portanto, tomar as decisões que lhe cabem. É como se ele quisesse se impor pela força, pelo medo, pela ameaça, pela brutalidade. Né? Então, isso é um retrocesso sem tamanho. Ele vai sempre dobrando a aposta e ele vai tentar uma jogada, uma saída autoritária definitiva em algum momento. O filho dele ontem até se entregou, dizendo que não é mais uma questão de ser, é uma questão de quando. Né? Então, assim, nunca se viu um golpe tão anunciado antes, tão claramente anunciado, e por isso as instituições têm que reagir mais fortemente. Eu cobrei isso do presidente da Câmara ontem no plenário, tenho cobrado. Você não pode assistir a isso inerte. Isso não pode ser normalizado, ser naturalizado. Então, quando o presidente da República anuncia alguma coisa dessa, o Congresso não tem que soltar nota de repúdio, tem que tomar medida. Então, ele fala assim, vou armar a população inteira. O Congresso tem que ir lá e tem que aprovar uma medida que restringe o acesso a armas. Ele diz assim, vou oferecer o cargo lá de ministro supremo para o Aras, no fundo, para que ele não me denuncie. O que o Congresso tem que dizer? Saiu do cargo de PGR, não pode ir para o Supremo. Para mostrar assim, não, você não vai usar os cargos para corromper, para se proteger, para impedir que você responda pelos crimes que você tem que responder. Nós não vamos permitir isso. Então está faltando isso do Congresso. Eu, de fato, pedi o impeachment junto com o meu partido, foi um pedido do PSB, de toda a bancada do PSB que assinou o pedido. Mas você disse bem, a gente não queria ter pedido isso agora. Não é que a gente não quisesse que ele saísse. É evidente que a gente quer que ele saia porque ele já cometeu muitos crimes de responsabilidade desde o ano passado. Mas a gente tinha uma preocupação de que isso parecesse uma briga política menor, uma coisa de quem é oposição. Isso tinha que ser um desejo da sociedade. Se tornou. Quando que se torna? Quando a população assiste espantada, ele, durante a pandemia, sabotar as medidas sanitárias. Isso que o Crivella quer fazer na segunda-feira, essa maluquice, isso está sendo feito também por pressão do Bolsonaro e porque o Bolsonaro e o Crivella só pensam na eleição deles. Sim. Eles só pensam neles. Não estão pensando em ninguém. Então a gente pediu o impeachment. Existe na Câmara um grupo importante de parlamentares. Depois, outros partidos de oposição que não queriam pedir, acabaram pedindo depois do PSB, se somaram a nós. Que bom, a gente quer que todo mundo esteja junto nisso. É importante que isso vá além da esquerda, do campo progressista, que conquiste partidos de centro, partidos de direita, democráticos, aqueles que têm compromisso com a democracia têm que vir. Essa tem que ser uma luta que tem que unir a todos.
porque é uma luta para salvar a democracia no Brasil e salvar nosso futuro como sociedade, como povo, como nação, sabe? Então, agora a gente está nessa luta para ganhar apoio para isso. Na sociedade não para de crescer o apoio. Em algumas pesquisas, dependendo da metodologia, já chega a 58%. Eu lembro a você que o impeachment contra a ex-presidente Dilma começou quando havia 50% de apoio na sociedade e 36% contra. Os números de Bolsonaro já são piores. Alguém inventou uma tese aí que eu não sei de onde que veio, que só pode começar impeachment quando a pessoa tiver menos que 10% de votos de voto. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. O que existe é o seguinte: se o povo brasileiro quiser, o Congresso vai fazer. Ah, mas o Centrão se aproximou do governo porque o governo ofereceu o carro. Meu amigo, a hora que o povo quer, que o povo pede, não há Congresso que resista. Porque torna-se uma pressão enorme da sociedade sobre os representantes, que acaba levando os representantes a cumprirem essa vontade da sociedade. É claro que se alguém ali, eventualmente, tiver convicção, a sua consciência disser que não há crime de responsabilidade, que eu duvido que haja nesse caso, mas num caso em que isso há, evidentemente que a pessoa deve ser fiel à sua consciência. Né? Mas eu, sinceramente, não acredito que o apoio que o Bolsonaro tem hoje no Congresso, que é um apoio importante, se deva à consciência. Infelizmente, não se deve ao fato de que as pessoas acham que ele não fez nada demais. Todo mundo sabe o quão grave é o comportamento dele, o quão ameaçador é. Então, por isso que é fundamental a gente mobilizar a gente para reagir. E eu percebo que a sociedade cada vez mais quer isso. E é importante que isso seja dito e que a gente mobilize a gente para fazer essa virada. É possível também que cresça. Estou vendo aqui um amigo querido nosso, Ferreirinha, está nos... Renan Ferreirinha. Eu queria mandar um abraço grande para ele. Tamo junto, Renan. Parabéns pela sua luta aí. Você tem sido muito corajoso na luta contra o governo Witzel. Parabéns a você, ao Minca, aos nossos deputados estaduais. Né? O governador Witzel agindo muito mal. Imagina, num momento desse de pandemia, esse tipo de acusação contra o governador, quer dizer, a suspeita dele ter desviado dinheiro da saúde, as pessoas morrendo sem respirador. O cara, se isso for verdade, é inacreditável. Né? Então, essa luta, Gui, é uma luta de todos nós e está crescendo. Assim, e há também essa possibilidade, desculpe se eu estou falando demais, já lhe devolvo a palavra, há também essa possibilidade de crescer o processo no TSE. Por que deve crescer esse processo? Essa operação contra as fake news, o inquérito que está no Supremo, não é, que fez, inclusive, as buscas e apreensão ontem, nesse que mobilizou o mundo político, ontem não, na quarta-feira, quarta-feira, a gente aqui na quarentena fica assim, né? Quer dizer, hoje é sexta ou é julho? Não consegue nem mais. Enfim, mas ontem, quando foi a busca e apreensão, foram apreendidos computadores e celulares que devem ter muita informação, inclusive sobre a campanha, porque a quebra de sigilo é de 2018 para cá. Isso pode chegar no TSE e pode empurrar para frente um processo que ainda nem de cassação do presidente assumido vice, mas é cassação da chapa. Se isso for feito nesse ano, significa que haverá nova eleição direta para presidente, a ser marcada no prazo máximo de 3 meses depois. Então, essa é uma possibilidade que não está descartada. Legal. O Molon, tem muitas coisas tem muitos assuntos para falar, né? Você falou agora sobre essa operação das fake news, que eu acho que é a espinha dorsal, né, de toda essa história do bolsonarismo. Tem as investigações do Witzel, que eu conversei bastante com o Renan já sobre isso também. Mas eu queria falar de algo que eu acho que engloba um pouco tudo isso, que é a importância da unidade. Né? Esse assunto vem se tornando cada vez mais forte. Eu fiquei muito feliz quando eu vi, se eu não me engano, um tweet do Randolph esses dias, do Randolph da Rede, dizendo, né, de uma reunião que tinha acontecido da oposição, de todos os partidos da oposição, né, de um bloco muito mais amplo. E é isso. Assim, a gente não tem que se prender só ao debate, né, da unidade eleitoral, muito pelo contrário. Né, eu acho que a gente vive um momento em que a gente tem que unir todo o campo democrático, né, para enfrentar o fascismo, para enfrentar esse governo autoritário. Então, muito importante isso. Queria que você falasse bem rapidamente para a gente ir para o tema da educação, que é um tema que é muito caro para mim, mas falasse um pouco sobre a importância, que eu sei que, enfim, você é um dos que sempre defende isso, a importância da unidade, em especial nesse momento, em especial da unidade
para o enfrentamento à pandemia. Perfeito. Então, Gui, primeiro, essa reunião foi a primeira reunião de todos os líderes de partidos de oposição no Congresso, somando Câmara e Senado. Essa que foi a diferença, porque no ano passado inteiro, os líderes de partidos da oposição já se reuniam na Câmara de um lado e no Senado de outro, mas não se reuniam Câmara e Senado. Então, como os tempos agora estão muito rápidos, está tudo mudando muito rapidamente, como a crise política está se agravando aceleradamente, como o risco de medidas autoritárias está se acentuando, nós já achamos importante somar também Câmara e Senado. Então, os partidos já estavam unidos na Câmara de um lado e no Senado de outro. A novidade dessa reunião, dessa semana, foi a gente juntar Câmara e Senado. Foi a primeira reunião. Vamos fazer a segunda reunião na próxima segunda-feira, só dos líderes da Câmara e Senado, de partidos de oposição. E combinamos de realizar um ato na quarta-feira. Eu queria te convidar e a todo mundo que está nos assistindo, nós vamos transmitir também um ato virtual, como são esses desse momento que a gente está vivendo, porque a gente tem responsabilidade, a gente cuida da vida da gente e de todo mundo, né? Porque é claro que eu adoraria estar fazendo esse debate com você ao seu lado, presencialmente, a gente transmitindo também, mas a gente perto, né? Ou no auditório, né? No auditório lá da nossa sede do PSB, que você já fez alguns debates lá, né? E transmitido, mas agora não dá. Então a gente vai fazer um ato virtual com a ABI. Nós tivemos essa ideia de chamar a ABI para fazer com a gente um ato em defesa da liberdade de imprensa, porque os jornalistas têm sido muito atacados, têm sido perseguidos desde o início, estão sendo agredidos na porta do Palácio. Há muitos anos, há décadas, não se via a imprensa desistir de cobrir a saída do presidente. Isso houve na ditadura, de novo agora. Né? Os jornalistas do Globo e da Folha de São Paulo não vão mais lá, porque os jornais estão com medo deles apanharem lá dos apoiadores do Bolsonaro, que estão sendo estimulados para a violência pelo líder deles, que é o Bolsonaro, que legitima a violência com seus atos, com seus gritos, com sua linguagem agressiva. Ele estimula, ele legitima, ele franqueia isso a quem o segue, no fundo, né? Então ele tem responsabilidade sobre essa violência que é praticada contra as pessoas que pensam diferente, porque, no fundo, é ele que está dando o sinal verde para isso, né? Então, nós fizemos essa unidade, estamos construindo também com outros partidos, trazendo outros partidos que não sejam de oposição para isso, porque você tem toda a razão, essa unidade é uma unidade que tem que ir para além do nosso campo. Ela não pode ser uma unidade do nosso campo, né? Não é uma frente da esquerda, uma frente dos programas, é uma frente democrática, é uma frente de salvação nacional, salvar o futuro da gente. É uma frente para garantir que a gente possa fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, que a gente possa dizer o que a gente pensa. Né? A gente está vendo nos Estados Unidos o Trump querendo censurar as redes sociais pela ação delas contra as fake news dele. Imediatamente o Bolsonaro diz: vou copiar, quer dizer, é uma cópia piorada, né? Quer dizer, sempre pior, um desastre esse país. Então, essa unidade está crescendo, felizmente, nós estamos construindo isso com muito esforço, com muito empenho, e vai dar certo. Eu estou com muita esperança de que a gente consiga não apenas resistir a isso tudo que está acontecendo, mas virar essa página e terminar esse capítulo da história do Brasil, partir para um novo, melhor, um outro capítulo. Não pode ser uma volta ao passado, Gui. Eu queria depois falar disso com você. A gente vai fechar falando sobre essa perspectiva de futuro, que eu acho bacana. Eu queria, antes de trazer um pouco o debate para o Rio, falar sobre dois temas que dizem muito respeito à minha militância também. Um, educação. Eu atualmente sou liderança municipal do Mapa Educação aqui no Rio, e o outro é dos Dois para a Democracia, que você já falou tão bem, né, que é essa militância dentro da comunidade judaica. E os dois envolvem hoje talvez um dos piores, é difícil, né, ainda mais depois daquela reunião ministerial, mas um dos piores ministros do Bolsonaro hoje, que é o ministro da Educação. Chegou aí um grande amigo nosso também, Ricardo Breiter aqui, o Breiter acabou de entrar aí, cheguei, deixa... Eu vou fazer com ele segunda, é o papai Breiter, mano. É isso aí, estamos esperando o Alain. Estamos esperando. Muito bem. E assim, enfim, o pior ministro da muita gente querida entrando. Tem muita gente, não consigo nem acompanhar direito aqui. Muita gente boa, muita alegria de ver vocês aí, pessoal, muito bom. O Rafa Godoy, abraço. Tem muita gente bacana. Até avisar que depois dessa live, vou colocar a live no YouTube também. Depois se inscrevam lá no canal, Guilherme Cohen, que eu estou colocando todas as lives lá. Mas, enfim, falar do ministro da Educação,
até porque a educação é a principal ferramenta de transformação social, ela vai ser fundamental, né, nesse momento de retomada que a gente vai falar um pouquinho para frente. E hoje a gente tem um ministro da Educação que, desde antes da pandemia, ele não tem um projeto para a educação do Brasil, né? Nunca teve. Né? É um ministro, você já coloca assim a mão no rosto, porque é inacreditável. Né? Uma das pastas mais importantes ter um ministro que não tem projeto, que o projeto é só falar de doutrinação para cá, doutrinação para lá. Um ministro que tem um viés ideológico muito forte, né? E é curioso falar isso, já que Bolsonaro o tempo inteiro criticava isso do outro lado. Um ministro que hoje está sendo alvo, né, de investigações, ele foi lá e ficou calado, né, hoje, junto à Polícia Federal, por ter dito nessa tal reunião ministerial que os ministros do STF deveriam ser os vagabundos, né, esse linguajar deles é também inacreditável, deveriam ser todos presos. E um ministro que também, ontem, se eu não me engano, banalizou o Holocausto de uma forma também, enfim, inacreditável. Foi por isso que o Coletivo Judeus pela Democracia se posicionou e, enfim, foi parar na Globo News, foi parar junto com a Conib, que está fazendo também um trabalho dos mais importantes, a Fierj, enfim. Toda a comunidade judaica, né, protestou contra esse absurdo. E eu queria que você comentasse sobre essas duas perspectivas diferentes. Né? Uma sobre essa banalização absurda do ministro do Holocausto e a outra sobre essa falta de projeto, né? Sobre como esse ministro de Educação ainda está nesse governo, né? E o quão mal esse ministro está fazendo para a nossa educação, né? A gente sabe, e aí trazendo talvez uma das poucas coisas boas que aconteceram durante essa pandemia, que foi o adiamento do Enem, né? E você, Molon, repete muito isso, né? Que o principal problema do Brasil são as profundas desigualdades, e o adiamento do Enem, é uma grande vitória, né? Dos alunos, dos professores, dos profissionais de educação, que trouxeram exatamente isso, né? O Brasil é um país profundamente desigual, né? E como é que a gente vai manter o Enem nessa data, sabendo que a gente tem uma desigualdade tão grande que alguns alunos, alguns jovens, alguns adolescentes têm um acesso à internet e outros não têm pacote de dados, outros têm muito pouco acesso, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco aí sobre essas duas coisas e dizer como esse ministro hoje ainda está no cargo, né? Gui, é inacreditável. Olha, se eu dissesse para você que, sei lá, se eu dissesse há 2 anos atrás, sei lá, 3 anos atrás, que o Brasil teria um ministro da Educação que diria e faria as coisas que ele fez e disse, você jamais acreditaria. Eu jamais acreditaria, se alguém me contasse isso. Se eu não morasse no Brasil e se eu lesse isso num jornal fora do país, eu acharia que seria mentira. Porque ultrapassou todas as barreiras do razoável, quer dizer, é uma coisa... Não tem palavras, você não sabe nem o que dizer de tão horroroso, repugnante que é a conduta desse ministro. É uma conduta repugnante. Imagina, em relação a tudo. Aquela reunião ministerial mostra só mais uma faceta dele, né? Se sentindo à vontade ali para falar aquilo que não tem coragem de falar publicamente, mas agora vai ter que responder no Supremo. Ele ainda reclamou lá na reunião. Só eu tenho processo. Ganhou mais um. Conseguiu ganhar mais um naquela reunião, porque é um irresponsável completo, é um mal educado, é um ministro da Educação mal educado, né? Que não entende nada do que está fazendo, tem a menor noção do que está fazendo ali, desanimando as pessoas, desvalorizando a educação, perseguindo as universidades. É uma coisa assim, patológica. É patológico aquilo aí. Não pode ser uma coisa normal. É uma coisa... Então, resistia a adiar o Enem. Assim que assumiu, anunciou uma perseguição às universidades. Você lembra a questão do contingenciamento? A gente brigou, entrou no Supremo contra isso, né, contra esse contingenciamento. O PSB entrou com uma ação ano passado. Quando ele viu que ia perder, primeiro ele falou que ia perseguir 3 universidades. Aí depois a gente disse que era perseguição. Ele falou, não, eu vou fazer contrato. Cortou de todas. A gente entrou com ação no Supremo. Não tinha nenhum critério objetivo. Ele escolhia quanto ia cortar de cada universidade, sem nenhuma fundamentação, né? Muita gente desistindo, né, de carreira universitária, sabe, desanimando por causa dele, né? E o Brasil assim à deriva, quando esse é o maior, a principal porta
para a gente sair desse lugar que a gente está, sabe? A principal escada para o Brasil conseguir subir de patamar, mudar de patamar, é a educação. Então, assim, isso mostra o profundo desprezo do presidente da República por esse tema. É uma coisa assim de quem tem raiva da ciência, tem raiva dos cientistas, dos pesquisadores, dos professores. Uma coisa muito triste, sabe? Nós já pedimos o impeachment dele, já foi pedido o impeachment dele pela bancada do PSB. Um deputado nosso tomou essa iniciativa com apoio de vários colegas da bancada. Nós pressionamos muito o presidente da Câmara para que ele pressionasse o governo a adiar o Enem. Tínhamos projetos para isso na Câmara e no Senado. Quando ele viu que ia perder, acabou aceitando adiar. Insuficientemente ainda, porque não é razoável esse adiamento, é pouco. Seria muito importante que fosse um adiamento sem data ainda, para que depois que as redes estaduais todas voltassem às aulas, aí sim se sentasse com os estados para avaliar quais seriam as medidas para restabelecer o calendário e qual seria a data razoável para todos. Isso deveria ser um diálogo nacional. Não é uma coisa da cabeça do ministro. Isso assim, não tem a menor noção do papel dele ali. E, por fim, ainda usando indevidamente, de forma ofensiva, revoltante, o Holocausto. Sabe? Assim, ou seja, tudo errado, não acertou uma. Então, realmente, assim, é uma tragédia, porque o Brasil já teve bons ministros da educação, não é, que se esforçaram, que deram o máximo que puderam. Mesmo assim, a gente continua com grandes dificuldades na educação. Né? Sim. Agora, você imagina com esse cara, quer dizer, um desastre, né? Quer dizer, com gente boa já foi difícil, imagina com uma pessoa que está querendo destruir tudo, como alguém escreveu agora há pouco aqui. Então, é um momento muito delicado, muito desafiador, por isso precisa de cada vez mais gente ligada na educação, né? Como você tem feito, né? Abraçando essa bandeira, querendo trabalhar com isso, querendo se dedicar a isso, porque vai precisar de um grande esforço nacional também para a gente superar esse momento e os prejuízos causados por essa gestão desastrosa. Sem dúvida. Muita gente acompanhando aí. Mandar um beijo para a Eliane Birman, Cíntia Griner, Ivan, a Marcélia e a Nath do Mandado do Renan também estão aí. Queria trazer um pouquinho o debate para o Rio, Molon, e aí trazer duas coisas que me afligem muito. Uma delas, enfim, como você se acompanhou, né, muito, muito simbólica, é a morte, o assassinato do João Pedro, né, e todas essas operações policiais que não são novidade durante a pandemia. Eu acho que a novidade é continuar durante a pandemia, né, mas que, enfim, já tiram, né, e aí quando a gente fala de desigualdade social, isso é mais profundo ainda, tiram a vida de tantas pessoas e de tantas crianças, e a gente acompanhou aqui na cidade do Rio de Janeiro, na última semana, também essas operações voltando e tirando a vida de crianças, o que corrói a gente por dentro, né? Assim, machuca muito e, de novo, a gente não pode naturalizar e não pode tratar isso como algo normal, como algo natural. Eu sei também que você e que o PSB tiveram algumas iniciativas em relação a isso e quero que você fale um pouco sobre isso. E um outro ponto tem a ver com Crivella, né? A gente falou um pouco no início, é surreal, porque a gente está num momento, e por isso eu quero terminar falando sobre perspectivas para frente, sobre esperança, sobre otimismo, porque o momento que a gente vive é um momento muito difícil, né? A nível federal com Bolsonaro, a nível estadual com Witzel e a nível municipal com Crivella, né? Crivella que continua misturando religião com política, né? Ele, antes, né, de anunciar esses 6 passos para a reabertura da cidade, ele já tinha soltado um decreto de autorização dos templos religiosos, né, numa medida completamente irresponsável. Que bom que as lideranças religiosas das mais diversas religiões, na comunidade judaica, o Newton Bonder, ele falou super bem, enfim, mas outras lideranças falaram que aliás, não. É uma grande figura, o Rabino Newton Bonder. É uma pessoa muito especial, que é lido, ouvido por muita gente, para além do judaísmo, né? Quer dizer, é uma figura, por exemplo, eu tenho ele como uma grande referência, assim, uma pessoa muito iluminada, né? Ele é uma grande referência para todos nós. E assim, que bom, né, que essas lideranças religiosas entenderam que o momento é de salvar vidas, né? Que o momento é de preservar vidas e preservar também a vida dos adeptos de cada uma das religiões.
Crivella também, que tentou, mas não conseguiu, porque teve uma pressão muito grande, mascarar, né, os números de óbitos aqui no Rio de Janeiro. Enfim, queria que você comentasse também um pouco além, né, das medidas que você e que o PSB estão tomando em relação a essas operações policiais, que você comentasse um pouco sobre a abertura, né, do comércio, a abertura da cidade do Rio de Janeiro. Eu acompanhei a live que foi feita de manhã também, com muita satisfação também, pensando aí na unidade, que vocês comentaram um pouco sobre isso, e queria que você falasse aí sobre essas duas frentes. Muito bem, Gui. Primeiro, assim, você só está tocando em pontos importantes, não é? Você está falando do Brasil, da democracia, da educação, da segurança, da cidade do Rio, da saúde, da vida das pessoas. Muito bacana essa conversa nossa aqui. Obrigado pelas perguntas e também pelas suas colocações aí. Bom, primeiro em relação à segurança pública. O PSB entrou com uma arguição por descumprimento de preceito fundamental, chamada ADPF, no Supremo Tribunal Federal. É uma ação que corre no Supremo contra a política de segurança do governador do Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro se tornou conhecido nacionalmente dizendo que é dar tiro na cabecinha. Qual é o resultado disso? É um aumento enorme no número de mortes causadas pela polícia e a redução da violência em alguns lugares do Rio, que foi comprovado, nada tem a ver com isso. Isso não produziu nenhum resultado positivo, mas produziu um resultado muito negativo de outro lado, que é a morte de mais gente. Então nós entramos com essa ação no Supremo, pedindo que o Supremo obrigue o Estado do Rio a adotar outra política de segurança. Primeiro, a ter um plano de segurança. Qual é o plano? Qual é o projeto? O que é que se quer? O que é que se busca? Como? E segundo, pedindo uma série de medidas. Uma delas, por exemplo, que fosse proibido o uso de helicóptero como plataforma de tiro. Você sabe que aqui no Rio sempre foi proibido o uso de helicóptero para atirar. E o governador revogou se eu não me engano, uma portaria para permitir que os helicópteros fossem usados como plataforma de tiro. Isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Porque, repare, Gui, um sniper, um atirador de elite, ele, para dar um tiro preciso, ele chega ao ponto de controlar os batimentos cardíacos através da respiração. Tem técnicas. Sim. Que o cara vai reduzindo o ritmo dos batimentos para isso não atrapalhar o tiro dele. Agora, você imagina uma pessoa num helicóptero. Assim, a chance dela ainda... Vamos supor que ele tivesse que acertar alguém que estivesse colocando em risco a vida de uma outra pessoa. Essa é uma hipótese de legítima defesa. Você atirar em alguém para salvar um terceiro. Legítima defesa não precisa ser só da própria pessoa. Sim. Você pode estar defendendo legitimamente um terceiro. Qual é a chance desse policial acertar alguém? É muito pequena. Agora, a chance dele acertar alguém que não é aquela pessoa é muito grande. Então, o helicóptero só se usa para atirar em guerra. E mesmo assim, isso é uma coisa muito grave. Por que se usa em guerra? Porque, no fundo, você está supondo que todo mundo que está fora do helicóptero é inimigo. Porque a chance de um tiro... E é assim que as pessoas de comunidade, de favela do Rio de Janeiro, são tratadas, muitas vezes pelo poder público, como se fossem inimigos. Isso é muito grave, porque acontece o quê? Acontece o caso como o do João Pedro. Sim. Então, é trágico demais, é covarde demais, é cruel demais. E por causa... E repare, a gente tinha entrado já com essa ação antes do caso do João Pedro. O ministro Edson Fachin deu uma decisão muito boa, dando razão a gente em vários pontos, discordando de um ou outro ponto, mas dando razão em vários pontos. Foi a voto, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, o que é legítimo. Os ministros podem pedir vista. Nesse meio tempo, aconteceu o caso do João Pedro e outros casos, agora recentemente, né? Gente entregando, fazendo caridade agora na pandemia, morta lá na Cidade de Deus. Aí nós entramos agora com um novo pedido. Aliás, eu quero agradecer muito ao doutor Daniel Sarmento, que é advogado nosso do PSB pro bono, quer dizer, fez uma ação linda, é uma ação que tem que ser lida, de mais de 90 páginas, é uma aula sobre segurança pública, conversou com vários especialistas para preparar essa ação, entrou agora com um novo pedido, com apoio de várias entidades, várias ONGs e da Defensoria Pública do Rio, que é outro orgulho para a gente, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, entrou com um pedido para que haja uma decisão mais rápida
seja reconsiderado o pedido de liminar, porque o número de mortes em confronto com a polícia de abril desse ano, Gui, foi 43% maior do que do ano passado. Qualquer um imaginaria que na pandemia cairia o número de mortes. As pessoas estão em casa. Como é que cresceu? Então tem alguma coisa muito errada. Esse é um ponto que você perguntou. Sobre o Crivella abrir a cidade, olha, eu só posso dizer para você o seguinte: esses governantes vão acabar respondendo, e tem que responder, pela morte das pessoas. O Rio de Janeiro tem a mais alta taxa de mortalidade do Brasil, das cidades brasileiras que foram medidas. A mais alta taxa de mortalidade. Já morreram mais de 3.100 pessoas aqui na cidade do Rio. Os leitos das UTIs estão lotados. 91% das UTIs dos hospitais públicos estão lotados. 77% dos leitos de enfermaria destinados à Covid estão ocupados. Tem uma fila no sistema regulatório para acesso à leite muito grande. Como é que numa situação dessa ele pode dizer que a pandemia está sob controle? Sob controle de quem? Como? É um irresponsável, não há outra palavra para se dizer. O que ele está pensando? A economia não pode cair, porque como é que eu vou ser reeleito? Igual o Bolsonaro. Igual do chefe dele. É igual do chefe dele, que só pensa nisso. Só pensa em si. E o compromisso com a vida das pessoas, que deveria ser o primeiro compromisso de quem se diz religioso. O primeiro compromisso de quem se diz religioso deveria ser em proteger a vida das pessoas. Porque as religiões todas procuram proteger a vida. Porque esse é o bem maior que o direito deve proteger. É muito grave mesmo, um momento muito difícil. Agora, temos esperança, porque temos gente como você, temos gente como tanta gente aí que está nos assistindo, nos acompanhando, que está junto com a gente na luta. Cada mensagem dessa carinhosa faz com que a gente sinta que a gente não está sozinho, que tem muita gente junto. Porque esse negócio de quarentena, a gente não vê as pessoas, né? Às vezes você pensa, poxa, tá muito difícil, mas aqui a gente sente pelo menos esse calor, né? Um pouco de carinho, né? Ô, Malão, queria para a gente ir encerrando, falar sobre esperança. Eu lembro que quando a gente estava ainda podendo se encontrar, em setembro do ano passado, quando a gente fez aquele ato lá na Cândido Mendes de filiação, quando eu estava terminando a minha fala, eu falei, né, não podemos desistir do Rio de Janeiro. E aí você, o próprio Renan Ferreirinha, disseram, caramba, essa foi a última fala do Eduardo Campos, né? E aquilo me deixou totalmente arrepiado, eu fico arrepiado assim até hoje. E eu acho que isso volta de uma forma muito, muito forte agora, né? Não podemos desistir do Brasil, né? Não podemos desistir do Rio de Janeiro. A gente vive, sim, provavelmente o momento, a maior crise da nossa geração em vários sentidos, né? Uma crise sanitária óbvia, uma crise econômica que já vinha antes, né, da pandemia, mas obviamente se potencializou e vai crescer ainda mais depois da pandemia, uma crise ética, uma crise política. Então a gente vive um momento muito difícil, né? Mas a gente não pode desistir do Brasil, a gente não pode desistir do Rio de Janeiro. E aí, enfim, para te passar para você fechar falando um pouquinho e trazendo um pouquinho essa sua esperança para a gente, eu, enfim, ao longo dessa conversa, anotei 3 palavras que para mim são muito fortes nesse momento. A primeira delas é responsabilidade, né? Eu acho que a gente vive um momento em que a gente tem que ser muito responsável, né? Um momento em que não sair para a rua, e aí é óbvio que eu estou falando dos que podem, né, não sair para a rua, eles não saem para poder se cuidar, mas também para cuidar do outro, né? Então é responsabilidade. A segunda palavra é paciência, né? Eu acho que uma das coisas mais potentes, né, que a gente já vive antes da pandemia, mas durante também, é a questão da ansiedade, né? Então é importante a gente falar sobre paciência, né? Paciência. E a terceira é esperança. E aí eu queria que você trouxesse um pouco para a gente da esperança que você tem, desse novo normal que você fala tanto. E é muito importante a gente falar que isso vai passar, né? Que é óbvio que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que tomar todas as precauções possíveis, que a gente tem que construir políticas públicas para enfrentar esse momento, mas que ele vai passar, né? Que a gente vai poder, o quanto antes, o mais breve possível, se encontrar de novo, olhar olho no olho e efetivamente ser feliz de novo, né? E eu queria que você terminasse passando um pouco desse seu olhar otimista, de esperança, que você sempre passa tão bem. Muito obrigado, Gui. Você também. Olha, eu acho que você sintetizou muito bem o que a gente está conversando aqui. Primeiro,
essa resiliência, né? que pode ser traduzida pela palavra paciência, que às vezes é traduzida pela palavra resistência, né? Essa capacidade de não desistir, essa determinação de enfrentar as dificuldades do momento presente e não jogar toalha. Não é? Então, nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir do Rio, nós não vamos desistir do Brasil. Esse país é um país maravilhoso. Esse país tem um território que é do tamanho de um continente. Esse país tem um subsolo riquíssimo, tem 1/4 da biodiversidade do planeta, tem o maior potencial hídrico do mundo, tem um clima que dá para a gente plantar e colher o ano inteiro, de norte a sul. Tem pouca gente, não tem gente demais. Não é um país superpopuloso como a Índia e a China. Aliás, o estado do Rio já passou a China e a Índia em número de mortes. Olha que número absurdo, né? São países muito mais populosos que o Brasil, que dirá do estado do Rio de Janeiro. Né? Mas, enfim, a gente tem uma população que cabe perfeitamente nesse território, que sobra terra para a gente produzir o que precisa para as pessoas aqui. Então, tem que dar certo. E, para dar certo, depende das opções certas serem feitas ou tomadas, as decisões. Então, depende da gente. Dá para virar esse jogo. E como é que a gente vira esse jogo? Primeiro, como você disse, com responsabilidade, sabendo o tamanho do nosso dever, sabendo que a história quem faz é a gente. Né? Aliás, você falava de paciência, eu me lembrei de uma frase que é tão bonita, que diz que a paciência é uma virtude revolucionária. Né? Que só quem quer mudar é quem entende que a gente vai superar as dificuldades enfrentando elas e com o tempo. Né? O tempo é o senhor da história. Né? Então, a responsabilidade para entender que assim que cabe a gente, é papel nosso, a gente está aqui numa sexta-feira à noite discutindo com um monte de gente legal, né, conversando com um monte de gente legal, como é que a gente muda o país da gente. Então isso é responsabilidade, isso é compromisso com o país, isso dá sentido à vida da gente. A vida da gente, quando é voltada só para a gente mesmo, ela se torna uma vida menor do que ela pode ser. A vida da gente, quando ela é voltada para a gente e para todo mundo, para o país, para a cidade, para o estado, ela se torna uma vida grande. Né? E outro dia eu ouvi uma frase também muito bonita, não me lembro de quem, que dizia assim: a vida é muito curta para ser rasa. Então, já que ela é curta, ela tem que ser profunda. Né? E já que ela passa rápido, ela tem que ser larga. Né? A gente tem que ser grande. Né? Então, acho que pensar no país, na cidade, no estado, nas pessoas que estão precisando, em quem não tem o que comer agora nessa pandemia, fazer o que tiver ao nosso alcance. Sabe? Isso é cuidar da saúde da gente e dos outros, não sair, se preservar ao máximo para proteger a vida das pessoas, é a contribuição que a gente pode dar. É uma contribuição importante que deve ser dada. Né? E, por fim, essa esperança. Essa esperança ela não é uma esperança vazia. Ela é uma esperança que nasce, de um lado, de uma indignação com o que a gente está vendo, e de outro, da coragem de mudar essas coisas. Né? De ver o que está errado e fazer para mudar. E não pode ser uma tentativa de voltar ao passado. Né? Teve uma frase que foi pichada num metrô lá de Hong Kong, que dizia assim: após a pandemia, de algum tempo atrás, que nos trouxe até aqui. Como é que a gente veio parar nisso? Não é? Foi aquele normal. Tem uma pesquisa que diz assim que de 55 a 70 mil chineses deixaram de morrer por causa da poluição que não foi produzida por causa da pandemia. O que significa? Então, assim, que mundo é esse que a gente está construindo? Em que, quando um vírus prende todo mundo em casa, muita gente morre por causa do vírus, e é dramático, é uma tragédia, e tem gente que deixa de morrer pela diminuição da poluição. Então, é um mundo doente o que a gente está construindo, não é um mundo saudável. Um mundo em que, quando o ser humano fica trancado em casa, a natureza reaparece. Eu vi uma foto outro dia de uma praia da Índia que foi tomada por tartarugas que há décadas não eram vistas naquela praia, por causa do ser humano. Os canais de Veneza, que estão transparentes, o Himalaia, que se vê agora da Índia, e não era visto há décadas, porque da Índia a poluição não permitia que se visse o Himalaia. O que a natureza está dizendo para a gente? Olha o que vocês estão fazendo com o planeta. Eu li uma frase, Gui, num livro de doutorado de um amigo meu,
e dizer assim, se os insetos desaparecerem hoje da Terra, daqui a 50 anos não haverá mais vida na Terra. Essa frase de um grande cientista norte-americano é uma espécie de Oswaldo Cruz deles lá, um grande biólogo. Se o ser humano desaparecer hoje da Terra, daqui a 50 anos a vida na Terra florescerá. Ou seja, quem está fazendo mal à vida somos nós. Nós é que estamos destruindo. E estamos destruindo o planeta de um jeito que depois a humanidade pode não sobreviver nele. O planeta vai continuar existindo. A gente vai destruir um monte de espécies, inclusive a nossa. Mas o planeta vai continuar existindo. O universo vai continuar existindo. Agora, será que é para isso que a gente está aqui? Será que isso é um caminho saudável? Será que isso é bom? Não é. Então, é preciso construir um novo normal. Inventar um novo normal. Sair da pandemia não para voltar ao passado, mas para a gente se lançar ao futuro. Como é que é esse novo normal? Eu acho que é o Green New Deal. O novo Pacto Verde, uma proposta mundial que está crescendo, que é de uma economia descarbonizada, uma economia que aposte em saídas que não destruam o planeta e nem a humanidade. Vou abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Tem cientistas que já apontaram que provavelmente a próxima pandemia do planeta vai vir do desmatamento da Amazônia. Por quê? Porque lá tem muitos micro-organismos ainda desconhecidos por nós, que não entraram em contato com nós ainda, mas que vivem lá em equilíbrio. Agora, à medida que você desmata, à medida que o ser humano destrói, vai entrar em contato com o ser humano e pode causar mais uma pandemia. Dizem que a próxima vem de lá. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, é proteger a Amazônia, mas não apenas a Amazônia. Proteger os biomas. A gente passou há pouco tempo pelo Dia da Mata Atlântica, né, que é o bioma do nosso estado do Rio, aqui principalmente. Né? Então, assim, proteger a natureza, criar uma indústria 4.0, investir pesado em ciência e tecnologia, exportação de produtos com alto valor agregado e deixar de ser exportador só de commodity, parar de derrubar floresta para plantar soja, não precisa para aumentar a produtividade e desmatar mais. Então, essa visão que passa por moradias sustentáveis, moradias populares, essa pegada é uma pegada que não é só ambiental, é socioambiental. Sim. O Green New Deal ele tem uma dimensão ambiental, mas tem uma dimensão social muito forte, de redução da desigualdade. Então, novas moradias com energia solar, com aproveitamento da água da chuva, com ventilação para não precisar de ar-condicionado, ou precisar cada vez menos de ar-condicionado. Por outro lado, uma nova mobilidade, um novo transporte, transportes limpos, menos ônibus, mais transporte elétrico, mais bicicleta, mais pedestre, cidades mais amigáveis para os pedestres, com mais calçadas. Voluntários da Pátria, Botafogo. Já viu o que é andar na Voluntários da Pátria? Porque não tem calçada. Você tem lugar que você não passa uma pessoa de um lado e outra do outro, porque tem um poste, uma calçada apertada. Estou dando um exemplo. Então, é pensar uma outra cidade, mais amigável para os pedestres. É claro que não basta você aumentar as calçadas se não tiver transporte de qualidade de massa, se você não tiver transporte sobre trilhos, mais metrô, mais VLT, mais bicicleta. Enfim, isso tudo é um projeto de país, é um projeto de nova humanidade. A gente precisa se lançar para esse futuro. Então, é para isso que a gente tem que trabalhar, para a gente sair da pandemia e começar a avançar nessa direção. E isso tem que se pensar agora. Não é pensar depois da pandemia, porque o New Deal, né, o novo pacto que reergueu a economia americana depois da quebra da Bolsa de 29, foi pensado durante a crise ainda. Sim. O Plano Marshall, que reconstruiu o mundo depois da Segunda Guerra, ele foi pensado durante a Segunda Guerra. Você não pode esperar terminar o problema e falar, e agora? Então agora que a gente tem que formular isso. É essa tarefa que a gente está dedicado. Construindo esse projeto, sobre o qual a gente ainda vai conversar muito, mas é apostar nesse novo normal e olhar para frente com esperança, abraçando esse sonho, essa visão de país e de mundo que a gente pode construir juntos. Eu tenho certeza que com gente como você e com essa turma tão querida que nos acompanha, a gente vai longe. Obrigado, Molon. Muito, muito carinho. Queria te agradecer mais uma vez aí pelo nosso papo. Realmente foi muito inspirador. Muita gente inspiradora aqui. A Marcele, que enfim é uma grande amiga, falou como nós somos inspiradores, mas eu acho que a fala de vocês muito, muito carinhosa aí também, enfim, me inspirou demais. Tenho certeza que inspirou o Molon.
E isso é muito importante para que a certeza. gente continue se movimentando, né? Então, queria te agradecer mais uma vez, dizer para as pessoas que lá no YouTube eu vou botar esse nosso papo depois, vou colocar aqui no GTV, no Instagram, mas vou botar no YouTube, Guilherme Cohen, sigam lá, sigam aqui, e vamos construindo isso junto, né? Esperança, aqui está 1 minuto restante, então muito, muito, muito obrigado, Molon, e a gente vai se falando e construindo junto aí um novo futuro, um novo normal, uma nova cidade do Rio de Janeiro também. Muito obrigado. Eu te agradeço muito o convite. Foi uma alegria estar com você. Vamos junto. Vai dar certo. Um grande abraço, viu? Tchau, tchau. Beijo. Obrigado, Bom, pessoal. Felipe. Beijo. Beijo para todos. Bom fim de semana para todos.